Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, no vídeo 16, então aqui, dando sequência na mensagem, já recitamos esse parágrafo, mas retornando para darmos sequência. Só então a saúde física é um estado de magnífico ajuste orgânico. Olha só para você ver que maravilha. A saúde física é um estado de ajuste orgânico. Agora, a saúde física. Você entendeu? Só que nós temos que analisar que a saúde física é um estado, de magnífico ajuste orgânico. Só se torna, de fato, no tríplice aspecto: espírito, perispírito e corpo físico. Se o perispírito e o espírito ainda se encontra intoxicado, é natural que o indivíduo no corpo físico nunca que desfrutará de um estado de saúde orgânica, como aqui está escrito. Só então a saúde física é um estado de magnífico ajuste orgânico. Se o perispírito e o espírito estiver intoxicado, isso não é possível. Então só é possível, como aqui o nosso irmão está dizendo, se o perispírito e o espírito já conseguiu se libertar dessas intoxicações do passado. Aí sim é possível. Caso contrário, a pessoa continua enferma do mesmo modo. Se não orgânica, se não enferma física, enferma psíquica. E enfermo psíquico, eu acredito que é mais maligno, é mais difícil você lidar com uma pessoa enferma psiquicamente que uma pessoa enferma organicamente, fisicamente. Por quê? Porque a pessoa enferma fisicamente, você a consulta. O que você está sentindo? Dor de cabeça. Você vai lá e ministra um medicamento que você sabe e pronto, a pessoa se sente bem. Agora a pessoa enferma psiquicamente, Jesus, Maria e José, a pessoa é oca por dentro, a pessoa é vazia. Tudo que você fala entra no ouvido, sai no outro. Você parte o crânio da pessoa e coloca lá dentro todo o material didático e fecha o crânio. Que a pessoa continua do mesmo jeito, tanto o homem quanto a mulher. Então é mais difícil você lidar com uma pessoa enferma psiquicamente, que fisicamente.
O ser não sente nem ouve o seu pulsar de vida, porque o seu ritmo é suave e cadenciado pelo mais leve arfar de todas as peças e funções orgânicas, manifestando-se admiravelmente compensadas em todo o seu metabolismo. Olha que maravilha! Elas não perturbam a consciência em vigília, porque não provocam o desânimo, a inquietação ou a angústia que se geram durante a desarmonia do espírito. Você conseguiu perceber a diferença do equilíbrio e do desequilíbrio? O desequilíbrio, obviamente, eleva, aliás, esses estados ao extremo, enquanto a pessoa harmonizada, a pessoa equilibrada, é aquela pessoa suave, aquela pessoa tranquila, não existe nela angústias, não existe nela ansiedade, não existe nela depressão. Não é verdade? Não existe desânimo, não existe inquietações, não existe euforia nenhuma. É uma pessoa equilibrada. Agora, aquela pessoa eufórica, aquela pessoa... Jesus, Maria, José é o nome que eu tenho para dar. Não é fácil. Mas reclamando dessas pessoas também? Não. É o quadro, é o estado evolutivo, o qual ela nele se encontra. Agora, temos certeza de uma coisa. A única certeza que temos é que todo esse descontrole, todas essas disfunções, ele trouxe de vidas passadas que, registradas em teu perispírito, se encontra e que reflete no teu corpo físico, e que não existe alucinógenos nenhum capaz de saná-los. Existe paliativo, mas alucinógenos capazes de saná-los, não. Na farmacopeia, não existe. Na holopatia e nem na homeopatia ainda não existe medicamentos capazes de curar o indivíduo. A cura encontra-se na transformação moral, na mudança de hábito e de comportamento. É óbvio que o alucinógeno, você entendeu? Esses medicamentos todos psiquiátricos, eles ajudam, mas é como se tapasse o sol com a peneira. Eles ajudam, mas o paciente tem que fazer a parte dele. Porque se o paciente não faz a parte dele, ou se a família não ajuda o paciente a fazer a parte dele, porque
Porque tem paciente que não consegue. Tem paciente que não conseguem nem tomar uma água sequer. Então é preciso que a família coloque na boca dele o remédio, a água até ele se fortalecer. Você consegue me entender? Mas depois que o bichinho já consegue, daí algum tempo, está conseguindo colocar o remédio na própria boca e tomar a própria água, ele tem que caminhar com os teus passos. Todos nós necessitamos dos outros. Tem pessoas que dizem assim, eu não necessito de ninguém. Isso é ignorância. Todo mundo necessita do outro. Todo mundo é importante. Todo mundo presta. A diferença é que uns encontram em faixas diferentes evolutivas. Uns compreendem mais, outros compreendem menos, mas todos são importantes. Não é verdade? Então é esta questão. O equilíbrio, né? Então, como nós estávamos tratando aqui, perturbam, né? Perturbam a consciência em vigília porque provoca o desânimo, a inquietação ou a angústia que se geram durante a desarmonia do espírito. O equilibrado, ele não sofre essas anomalias nenhuma. Ele não sofre. Porque é uma pessoa controlada, é uma pessoa que já conseguiu chegar naquele patamar. Dando sequência. O animal selvagem ou o bugre puro da floresta, embora sejam de vida rudimentar, né, mais primitiva, são portadores de organismo bem dispostos, como preciosas máquinas estruturadas de carne e funcionarem tão ajustadas como se fossem valiosos cronômetros de precisão. Sem dúvida, isso acontece porque vivem distante das inquietações mentais, dos que se dizem, Dos que se dizem civilizados, Não lhes ocorrendo quaisquer distúrbios psíquicos que possam alterar, a harmonia das forças eletrônicas responsáveis pela coesão molecular da carne. Então, é natural, não é? Mas a gente entende que nada acontece por um acaso e que ninguém se encontra. À luz da doutrina espírita, eu tenho que esclarecer isso, porque se nós nos deixarmos nos levar pelo que nosso irmão Ramatiz aqui está dizendo, saímos da luz da doutrina dos espíritos. Porque você há de convir comigo que à luz da doutrina dos espíritos, nada encontra-se fora do lugar. Você está com os filhos, com o marido, com a esposa, com a família a qual você merece, nem mais, nem menos. Você tem o que você merece, nem mais, nem menos. Você está no lugar certo. Se você se encontra no meio da civilização, é porque você merece.
Agora, se você se encontra no meio dos animais selvagens e no meio dos bugres, é porque você merece também. É o teu nível evolutivo. Então não adianta trazer o bugre para a cidade, que ele não vai conseguir. Imaginemos o bugre na cidade, você dá a ele um celular. Ele quebra o celular para ver o que tem lá dentro. Enquanto você não, você já procura fazer suas proezas, né, com o celular. Mas pega um civilizado também e leve ele para morar junto com os bugres. Ele não consegue. Ainda mais na época de hoje, 2021 no princípio. Imagine só as pessoas apaixonadas em celular, em internet, em informações. Lá no meio, na tribo de bugres, sem essa tecnologia. Ele não vive 2 dias. Imagine você lá no meio do bugre, dos bugres, comendo carne crua. Sem assar, sem sal, sem nada. Dormindo no meio da mata, nem é nas choupanas. Nu, sem roupa. Sendo picado por vários tipos de, enfim, formigas, pernilongos, mosquitos, vespas. Imagine só, uma semana você já contrai a malária. Na semana seguinte você já vem a óbito. Engraçado, né? Que eles lá não contraem a malária. Você não vê falar que um bugre contraiu malária. E que nem o animal lá contraiu a malária. Então, tudo está no lugar certo. À luz da doutrina dos espíritos, nós temos que tecer esse comentário, fazendo esse esmiuçamento, dando sequência. Não desconhecemos a existência de certas doenças capazes de afetar os seres primitivos e que não se produzem por quaisquer ações ou emoções desatinadas. Não desconhecemos a existência de certas doenças capazes de afetar os seres primitivos e que não se produzem por quaisquer ações ou emoções desatinadas, mas insistimos em vos lembrar que é justamente entre os civilizados, como seres pensantes em essência, que a enfermidade graça cada vez mais insidiosa. Então, é natural. É natural que é justamente entre os seres mais civilizados
como assim podemos dizer, né? Que há mais enfermidade. Porque a enfermidade, ela é um fator de consequência moral. O que os primitivos, esses que ainda não alcançaram esse nível de raciocínio, de bom senso, de inteligência, de conhecimento, é natural que esses seres, eles não contraem essas anomalias, porque ainda não são seres que raciocinam, que pensam. Mas esses mais civilizados já são seres pensantes em essência, que é a enfermidade, graça cada vez mais insidiosa, é natural. Só que não quer dizer que por ser um ser mais assim pensante, né, mais inteligente, não significa que é mais evoluído. Porque ele encontra-se no princípio da caminhada evolutiva. E no princípio é natural que todos nós nos encontremos mais intoxicados ainda, porque trazemos aquele processo hereditário dos reinos os quais nós por eles passamos. E o fato de nós termos passado por eles, nós nos contaminamos daqueles desejos pecaminosos que entranhou o nosso eu, nos levando a um estado de miopia no raciocínio, no bom senso, na consciência, e muito intoxicado nós nos encontramos ainda. Então é natural que você encontra muito mais nos seres que se dizem civilizados um alto teor de intoxicação, de desequilíbrio, por causa de desequilíbrio, do que nos animais, do que nos bugres, que ainda não são seres pensantes, não são seres civilizados, ainda não conseguem raciocinar, ainda não conseguem separar o joio do trigo. Conseguirão um dia, mas por enquanto ainda permanece nesta distinção. Deu para você entender? É notório que os selvagens sadios enfermam com facilidade logo que entram em contato com os metrópoles, com as metrópoles. Jesus amado, que erro gravíssimo. Com as metrópoles e passam a adotar os seus vícios e capciosidades mais comuns. Nós vamos deixar esse item para tratar no próximo vídeo, já que eu cometi um erro tão grave. Em vez de citar o nome metrópole, Jesus amado,
é uma bugre falando. Ou melhor, um bugre, né? Um bugre falando, já que eu tenho na minha árvore genealógica, eu posso dizer na minha família, eu tive bugres. Olha só para ver que coisa. É por isso que estou aqui, como se diz, vegetando, porque tem que trabalhar o dobro. Vamos para o próximo vídeo.